Quem diria, né, pessoal, que o mercado financeiro não levaria o nosso ministro da Fazenda ao poste do Lula, o senhor Fernando Haddad, a sério, né? Quem poderia prever isso? Se nem nós que não somos especialistas em mercado financeiro e nada disso, se nem eu que sou um morto de fome aqui, não levo a sério o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, quem dirá os especialistas na área, né? Eles desacreditaram do governo Lula há muito tempo, ainda não entra na minha cabeça como tanta gente apoiou esse governo Lula, esse desgoverno do PT aí, Lula 3.0, né? Mas isso é um tema, um debate para outro assunto. Agora o que nós estamos vendo então é o mercado financeiro já apostando contra as afirmações do Haddad, já imaginando que tudo o que ele fala que vai acontecer como A, na verdade vai ser B lá na frente no final das contas. Vamos dar uma olhada então aqui em quais são as previsões nada otimistas do mercado financeiro aqui, contrastá-las com as afirmações do Fernando Haddad e ver qual é a repercussão disso de forma geral na expectativa do mercado financeiro em relação aos próximos anos aqui no Brasil, não é? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar aqui com esse meu modesto trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, com valores esporádicos, pode ter certeza que isso aí vai me ajudar bastante a fazer um trabalho cada vez melhor aqui para vocês, né? Então, o primeiro ponto que está sendo desacreditado pelo mercado financeiro é o tal do arcabouço fiscal do Fernando Haddad, aquela loucura fiscal, aquela coisa totalmente caótica para gerir a economia do país, sem qualquer tipo de responsabilização para o Poder Executivo, no caso do descumprimento de umas normas muito estranhas que foram estabelecidas lá. Ninguém botou muita fé nesse arcabouço fiscal. O pessoal, no final das contas, confia mais no teto de gastos que existe hoje, mesmo com os buracos que o STF possibilita e tudo mais, porque ainda tem um grau de responsabilidade. O arcabouço fiscal, caso seja aprovado, vai ser um bunda-lelê total aqui no Brasil. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre esse tema, não é? Então o pessoal já não faz aí muita questão de que esse arcabouço aconteça. Na verdade, tem muita gente torcendo para não acontecer. Então o que nós estamos vendo aí na avaliação do mercado financeiro, dos bancos, essas casas de análise de mercado, de cenários futuros e tudo mais, é o seguinte, que tudo que foi proposto nesse arcabouço fiscal do Fernando Haddad e do Lula por consequência, todas aquelas metas de superávit para os próximos anos, previsões de receita e tudo mais, tudo isso está superestimado, são umas ideias, assim, umas previsões totalmente otimistas, não é? Os analistas de mercado dizem aqui, conforme essa notícia que eu estou vendo no Estadão, que o arcabouço fiscal do Fernando Haddad já é uma peça de ficção antes mesmo de ter sido votado em definitivo lá na Câmara. Nem começou a vigorar, mas já é um besterol completo, uma obra de ficção total. Então o governo previu o seguinte a respeito da condição fiscal do país, que nós teremos aqui em 2023 um déficit primário. Isso aqui já deveria nos assustar bastante. O governo começar o ano falando, ó, não vamos dar conta de fechar as contas esse ano aqui, não vamos aguentar deixar tudo no azul, vamos terminar no vermelho aqui, numa quantidade de 0,5% do PIB total, de tudo que for produzido de valor aqui no país durante o ano de 2023. Isso aqui já é bastante assustador, o governo começar falando que vai gastar demais, que não vai dar conta de fechar aí o seu orçamento, fechar o seu balanço. Uma coisa que era para nos deixar de cabelo em pé, mas governo PT a gente sabe como é que é. E depois, os anos seguintes, com a implementação desse arcabouço fiscal, segundo o governo Lula, segundo o Ministério da Fazenda, essas previsões totalmente otimistas deles, depois, no ano que vem, 2024, teria zero de déficit, né, nem ficaria mais nem menos, seria zerado, ou seja, 2023, 0,5% de déficit, 2024, zero, não teria nada nem para cima nem para baixo, e começaria a ter superávit a partir de 2025. 0,5% em 2025, né? 1% do PIB aí em 2026, com uma tolerância de 0,25 para cima ou para baixo aí durante todo esse período avaliado, que são os 4 anos do governo Lula. Então teríamos um déficit nesse ano, 0 em 2024, um pequeno superávit em 2025 e um superávit maior em 2026 seria o cenário dos sonhos do governo Lula e nós brasileiros também, né? Pô, fala sério, se durante o governo Lula a gente conseguisse ter isso aqui, a coisa estaria muito boa, seria um paraíso na terra, bom demais para ser verdade. Só que geralmente quando algo é bom demais para ser verdade,
Geralmente não é verdade, né? Então, o que o mercado está prevendo em contraponto a esses números que foram apresentados pelo governo federal, que todos já consideram muito otimistas? Olha só, isso aqui é uma média do que foi apurado pelos bancos. Nesse ano de 2023, o déficit vai chegar a 1% do PIB, o dobro do que o governo Lula está prevendo atualmente. E aí, nos anos seguintes, 24, 25 e 26, o que os economistas estão prevendo, esses que trabalham para as instituições financeiras, casas de análise e tudo mais, é de que o orçamento vai continuar vermelho. Não vamos ter superávit em nenhum momento do governo Lula, é o que o mercado está prevendo. Olha só, vamos ter déficits de 0,8%, 0,5% e 0,35% nos próximos 3 anos, isso aí na sequência. Então, sim, uma melhora na economia, na questão fiscal brasileira, mas uma melhora lenta e que não vai colocar as contas no azul durante esses 4 anos de governo Lula. Vamos ter um déficit constante durante os anos aí, vamos ter sempre déficit, porém ele vai caindo de uma forma progressiva aí, terminando menos da metade do que no primeiro ano aqui de governo 2023. Mas veja que não há qualquer previsão de superávit nesse sentido. O melhor dos cenários que eles estão pintando aqui é o déficit sendo diminuído aos poucos durante os anos, até no último ano do governo Lula chegar a 0,35% do PIB. Agora, como eles imaginam aí, conforme números dados no orçamento de 2023, o PIB desse ano aqui de 10 trilhões de reais é o que está sendo estimado. Isso significa que nós teríamos, ao invés dos 100 bilhões de reais aí estimados pelos números do governo Lula de superávit no terceiro e quarto ano do seu governo, se pegarmos isso e descontarmos o déficit e tudo mais, nós teríamos, segundo as previsões do governo, 100 bilhões de reais. Ao invés de termos isso aí, de acordo com o mercado, o que nós teríamos é um rombo fiscal, uma conta no vermelho aí, de 265 bilhões de reais no período. Olha só o que isso significa na prática, então. Se o governo Lula está dizendo que vai ter um ganho, um superávit de 100 bilhões, e o mercado está dizendo que vai ter um déficit, um rombo fiscal de 265 bilhões, estamos falando de uma diferença de quase 400 bilhões de reais entre uma projeção e outra. Fala para mim se parece um número confiável esse apresentado pelo governo federal, se não parece um conto de fadas e não uma projeção econômica sólida, fidedigna. Isso aqui estamos considerando os 10 trilhões que estão previstos para 2023 de PIB. Isso aí pode variar ou não, o que mudaria esses números, mas é assim que a gente faz as projeções, né? O pessoal do Estadão diz aqui que às vezes essas previsões apocalípticas, catastrofistas dos economistas são desmentidas pela realidade, e eles trouxeram aqui o número de 2022. Imaginava-se que o Brasil teria aí uma dívida pública de mais de 100% no final do governo Bolsonaro por conta da pandemia, porém ela ficou em 73,6%, menor patamar desde 2016. E sim, é verdade, os economistas erraram feio. Porém, o pessoal aqui do Estadão esqueceu de falar com uma certa intensidade que nós estávamos no governo Bolsonaro e o Paulo Guedes era o ministro da Economia da época. Fizeram aqui uma menção a ele, a economia, a recuperação em V que ele havia previsto, e sim, ele estava certo nisso aí e um monte de outras coisas. Ele disse, inclusive, que os números do PIB do Brasil estavam subestimados e que ele traria um superávit para o ano passado, 2022, e ele cumpriu a sua promessa. O Brasil teve crescimento econômico maior do que o esperado, teve um superávit primário também, coisa que não acontecia há muito tempo. Então sim, o mercado costuma fazer previsões exageradas, digamos assim, muito pessimistas, mas elas são desmentidas tipicamente quando temos um bom governo, um governo com uma estabilidade econômica, que não é o caso do governo Lula aliado ao Fernando Haddad, definitivamente. Talvez esse cenário que o mercado está pintando aqui, seja até um cenário otimista demais no final das contas, com base nas coisas que o Lula tem feito, com base no que ele tem falado. E a verdade é que a realidade está mostrando que as projeções têm que ser pessimistas mesmo, né? O governo federal, inclusive, já está revendo o cenário, dizendo que a coisa é mais nebulosa do que eles imaginaram. O próprio Fernando Haddad já está falando aqui que o déficit vai ser 1% mesmo do PIB este ano aqui. Havia uma previsão de um déficit de 2,3% no orçamento federal, isso estava previsto, então ainda estaria abaixo da previsão orçamentária, porém, se nós olharmos aqui os números
da Secretaria de Orçamento aqui do Ministério do Planejamento, que é da Simone Tebet, não é do Fernando Haddad, a previsão deles aqui é 1,4% do PIB de rombo para esse ano, que é praticamente 3 vezes mais do que aquilo que foi proposto no arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Então olha só como a coisa já está se deteriorando muito rápido. E o grande ponto, a grande dúvida de todo mundo aqui é se o governo vai conseguir ter os ganhos, os aumentos de receita que ele havia previsto, né? Que ele não vai economizar dinheiro, todo mundo sabe que o Estado não vai ser reduzido, que não vai ter privatização, isso aí todo mundo já tem a plena certeza de que os números, né, o balanço, o equilíbrio do orçamento não vai vir daí, mas sim de uma arrecadação maior, de mais receitas. Só que o governo federal está com muita dificuldade em fazer isso. Eles tentam a todo momento criar novos impostos para aumentar essas receitas, mas isso é difícil de fazer porque é algo que é impopular, o Congresso Nacional não gosta de passar esse tipo de coisa e fazem muito bem, e a verdade é que a curva de Laffer nos demonstra que aumentar impostos não é uma boa ideia se você quer aumentar a arrecadação. Eu arrisco dizer, inclusive, que o Brasil há algum tempo já está na parte descendente da curva de Laffer. Por quê? Porque no passado o governo Bolsonaro cortou impostos em vários setores e as contas ficaram no azul, ou seja, o governo cortou impostos e arrecadou mais, a arrecadação cresceu. Então isso demonstra para mim que nós estamos caindo na curva de Laffer, de forma que se você diminui a alíquota de impostos, a carga tributária geral, você aumenta a receita do Estado e aumenta o ganho do Estado em relação a impostos. Então se o governo quiser ficar pressionando, forçando e batendo nessa tecla de aumentar impostos, o que ele vai conseguir apenas é arrecadar menos no final das contas e deteriorar a situação econômica do país. E o primeiro semestre já nos demonstra que a coisa realmente está indo mal, a vaga está indo para o brejo, porque, de acordo com os dados apresentados pelo Tesouro Nacional, já estamos em agosto, então os 6 primeiros meses do ano já foram fechadinhos aí do ponto de vista econômico, financeiro e tudo mais. As receitas em relação a 2022, o primeiro semestre de 2022, comparando os 6 primeiros anos deste ano com os 6 primeiros anos do passado, caíram 5,1%. Então, a receita diminuiu. O que aconteceu com as despesas desse mesmo período comparado com esse mesmo período do ano passado? Subiram 5,1% também. Olha só que coisa, a receita caiu e a despesa subiu. O que você tem aí? Um déficit de 42,5 bilhões de reais apenas nesse primeiro semestre aqui, quase atingindo o rombo previsto para o ano todo no arcabouço fiscal. Parece que isso vai dar certo, parece que tem como você confiar nesse tipo de número, nesse tipo de estatística, nesse tipo de conta apresentado pelo senhor Fernando Haddad por sua equipe econômica. Tem como acreditar no PT do Lula nessa matéria? Pois é, ninguém leva mais a sério o Fernando Haddad, ninguém leva mais a sério a sua equipe econômica, todo mundo está apenas tentando mensurar qual é o tamanho do buraco em que nós vamos cair, porque ir para o fundo do buraco, todo mundo sabe que nós já vamos, isso é inevitável.